Amém, queridos? Glória a Deus, vamos lá. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, por favor. Em 1 Coríntios, no capítulo 3, a partir do verso 1. É uma alegria poder estar aqui nessa noite e compartilhar a palavra de Deus com a igreja aqui reunida. É uma responsabilidade grande, porque passaram tantas palavras poderosas aqui. E eu creio que hoje não vai ser diferente, porque Deus quer ministrar no seu coração, como ministrou no meu, nessa tarde, esses dias tem algo queimando no meu coração, e eu gostaria de compartilhar com você, amém? 1 Coríntios capítulo 3, a partir do verso 1, quem achou, diga eu amo a Bíblia. Se você não achou, diga eu também. 1 Coríntios 3, eu vou ler na Nova Almeida, tá? Nova Almeida, atualizada. Diz assim, a partir do verso 1. Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber, e não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não os podiam suportar. Nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Quando alguém diz eu sou de Apolo e outro diz quando alguém diz eu sou de Paulo e outro diz eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo os padrões humanos? Quem é Apolo e quem é Paulo? São servos por meio de quem vocês creram. E isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei e Apolo regou, mas o crescimento, diga, o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Amém? Até aqui, feche seus olhos, por favor. Pai, obrigado, Jesus, pela Tua palavra, que é viva e eficaz, que é capaz de transformar a nossa vida, mudar a nossa história. E nós estamos aqui reunidos como igreja, Jesus. E o maior desejo do nosso coração nessa noite é ouvir a Sua voz. Ministra, Papai, no nosso coração. Revela para a gente, Espírito Santo, a Tua palavra. Que não venhamos sair daqui como entramos, mas venhamos sair daqui transformados por Ti, pela Tua palavra nessa noite. Tu tens total liberdade, Senhor. Eu estou aqui como um mero servo do Senhor. Pai, usa-me com poder e graça. Que nós venhamos receber a Tua palavra de bom grado, ó Deus, nessa noite. No nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos? Nós estamos no ano do crescimento, amém? Você pode falar comigo, crescimento? Amém? O ano de 2021 é o ano do crescimento. É o ano que Deus colocou no coração do nosso pastor, essa palavra crescimento. E eu e você estamos sendo desafiados, dia após dia, a crescer em Deus, amém? E hoje eu também gostaria de falar um pouco sobre esse tema, buscando o crescimento. O que eu preciso fazer para crescer? Amém? E é sobre isso que eu quero trabalhar com você nessa noite, buscando o crescimento. E nesse texto, que é o texto-chave do nosso ano, o apóstolo Paulo aqui nessa carta, ele chama a igreja de Coríntio de meninos na vida cristã, meninos da fé, porque eles não eram espiritualmente saudáveis e amadurecidos. E a prova disso é que eles estavam brigando como meninos. Eu me lembro quando era criança, né? Eu e minhas duas irmãs, a gente brigava por qualquer coisa. Era o controle remoto, que brigava por controle remoto. Tava lá brincando com o carrinho, tinha um monte de carrinho, uma caixa, né? E aí vinha a irmãzinha lá e pegava o carrinho que eu queria, e aí começava a brigar. Não, mas você tem um monte de carrinho, você quer aquele lá? Criança. Brigava por bobeira, por besteira, por qualquer coisa. E assim estava essa igreja de Coríntio. A prova, eles estavam brigando com meninos, permitindo que as divisões os distraíssem do foco. E aí eles falavam, o apóstolo Paulo, ele vai exortar então essa igreja, porque eles estavam dizendo, não, eu sou de Paulo, e o outro falava, não, eu sou de Apolo.
Ah, eu sou discípulo de Paulo. Ah, não, eu sou discípulo de Apolo. Ah, não, Paulo é melhor porque Paulo plantou essa igreja, Paulo fundou a igreja aqui, então Paulo é o cara. Ah, não, o Apolo é melhor porque o Apolo está pastoreando a gente, está cuidando de nós aqui. Não, e eles ficavam em intriga entre eles, em divisões, em facções, e eles ficavam como meninos, como criança, brigando por causa disso. E aí, eles ficavam arrumando intriga até por isso, como criancinhas. Olha o que o texto diz que nós lemos, verso 1. Eu, porém, irmãos, não pude falar com vocês a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar, nem agora ainda podem, porque vocês ainda são carnais. Porque se há ciúme e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro diz, eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo os padrões humanos? E aí o apóstolo Paulo, ele põe um fim, no verso 6, ele diz assim, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus é quem dá o crescimento. E eu estive refletindo um pouco sobre esse texto, e é sobre esse texto que eu gostaria de falar com você hoje à noite. Paulo, ele está exortando essa igreja de Coríntios, e ele fala, eu plantei, o Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Não fui eu que fiz vocês crescerem, não foi o Apolo, mas foi o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa. Eu plantei, eu podia chamar a responsabilidade para ele. Ah não, eu sou o cara. Ou o Apolo podia falar, não, eu estou cuidando desse pessoal aqui, então eu tenho privilégios. E aí ele fala, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus é quem dá o crescimento. E nós precisamos buscar o crescimento, amém? Estão comigo aí, gente? Gostaria que você me ajudasse a pregar hoje, amém? E em primeiro lugar, para crescer, para que haja crescimento na nossa vida, é necessário diminuir. Fala para o teu irmão, para crescer é necessário diminuir, amém? E a irmã Fernanda ministrou sobre isso, uma palavra poderosa, alguns dias atrás. Mas eu quero lembrar você nessa noite que para crescer é necessário diminuir. Todos nós conhecemos a história do apóstolo Paulo. Talvez você conhece um pouco, mas você já ouviu falar desse homem chamado Paulo. Paulo, que antes se chamava Saulo, ele perseguiu os cristãos. Ele participou da morte de Estevão. Estevão era um evangelista, um missionário, um homem de Deus. E aí, Estevão foi apedrejado por causa do evangelho, e Paulo estava lá. Paulo participou, e Paulo perseguiu os cristãos. Antes, esse homem se chamava Saulo, ele perseguiu os cristãos, ele participou da morte de Estevão. E aí ele vai e pede cartas para os oficiais da época, para os religiosos, para ir a Damasco, para ir matar os cristãos, para tentar parar o cristianismo, prender os cristãos que ali haviam. E Paulo, ele achava que era o cara. Paulo achava que ele era o todo-poderoso, que ele podia fazer tudo, parar o cristianismo. Ele era alguém orgulhoso, prepotente. Ele sabia, e ele era talvez um professor de teologia na época, ele conhecia a lei, ele sabia tudo, e ele se achava orgulhoso, ele se achava o cara, alguém orgulhoso, prepotente, que se via superior às pessoas. Mas aí a Bíblia revela que no caminho de Damasco, quando ele estava indo lá perseguir os cristãos, ele teve um encontro com Jesus, ele teve um encontro com o Filho de Deus, ele teve um encontro com Deus encarnado, e a sua vida nunca mais foi a mesma, gente. Ei, meu irmão, quando nós temos um encontro com Jesus, a nossa vida não pode continuar da mesma forma. A minha vida não pode continuar da mesma forma quando eu tenho um encontro com Jesus. Quando você tem um encontro com Jesus, nós não podemos continuar da mesma forma. Nós não podemos continuar praticando aquilo que nós praticávamos. Nós precisamos ser diferentes, amém? Amém, queridos? Paulo, nesse encontro com Jesus, ele nasceu de novo, sabe? E é interessante isso, porque se você ler lá em João 3,
O próprio Jesus, quando ele vai ter um encontro com um cara chamado Nicodemos, ele chega lá para o Nicodemos e fala: Nicodemos, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E aí o Nicodemos começa a argumentar com Jesus, né? E fala: Jesus, como que eu posso, cara, entrar na barriga da minha mãe de novo e nascer de novo? Como que pode isso? Como que isso é possível? E aí Jesus fala: aquele que não nascer do Espírito não pode ver o reino de Deus. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E aí, queridos, Paulo, ele nasceu de novo quando ele teve um encontro com Jesus. Ele se tornou um filhinho de Deus. E nós vimos, né, acho que foi no primeiro dia da nossa campanha de 12 dias de culto profético, que quem nasce de novo se torna um filhinho de Deus, um técnico, uma criança na fé. Tanto é que Paulo, quando ele escreve essa igreja de Romanos, quando Paulo vai escrever a igreja de Romanos, lá em Romanos capítulo 8, Romanos 8 verso 15, lá diz assim, ó: porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção, de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos o quê? Filhos de Deus. Ou traduzindo para no original da Bíblia, nós vimos no primeiro dia dos cultos que a palavra filho aqui no original, que a Bíblia foi escrita no grego, é a palavra teknon. E teknon é o que, gente? Criança, um filhinho, um bebê espiritual. Então ele está dizendo assim, ó: pelo Espírito, quando o Espírito entra em você, quando você crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador, você nasce de novo. Sabe o que acontece? Você é considerado um filhinho de Deus, porque você nasceu de novo. Você passa a ser um filho, uma criança recém-nascida, espiritualmente falando. Você passa a se tornar um filhinho de Deus, um técnico. Então, ser um filho de Deus, nascer da família de Deus, é uma obra do Espírito em nós. Amém? Estão me entendendo? Do Espírito Santo em nós. E é por isso que você não é se você não é nascido de novo ainda, se você ainda não tem o Espírito Santo, Jesus vai dizer que qualquer um que pedir pelo Espírito Santo, Ele vai dar, queridos. Quem pede, recebe. Sabe, qualquer um que invocar, Romanos 10, verso 13 vai dizer: qualquer um que invocar o meu nome será salvo. Quem invocar o nome de Jesus será salvo. Então é só pedir. Quem pede, recebe. Então é só pedir: Deus, eu quero nascer de novo. Deus, eu quero que o Espírito Santo entre na minha vida. Eu quero ter um relacionamento com o Pai. E aí a Bíblia diz que Ele dará o Espírito e você vai nascer de novo. Amém, queridos? E é isso, exatamente isso que acontece na vida de Paulo. É exatamente isso. Ele tem um encontro com Jesus, ele nasce de novo e agora ele se torna um técnico, um filhinho de Deus, alguém recém-nascido na fé. Paulo, apesar de conhecer toda a religiosidade, Paulo, apesar de conhecer as leis da época, as leis religiosas, Paulo, ele não tinha tido um encontro com Deus ainda. Saulo não havia tido um encontro real e verdadeiro com Deus. Mas aí quando ele tem esse encontro, ele nasce de novo, ele se torna um técnico, um filhinho de Deus. Paulo, que era alguém orgulhoso, alguém arrogante, alguém altivo, alguém prepotente, que se achava o cara, agora Paulo, ele nasce de novo. Ele se tornou um filhinho de Deus. E aí agora ele precisava ser diferente, porque a natureza que está nele agora não é a mesma natureza que ele vivia. É uma natureza diferente. Paulo entendeu que para ele crescer era necessário diminuir, gente. E muitas vezes nós não entendemos isso. Nós achamos que quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, quando nós nos tornamos um filhinho, um técnico de Deus, a gente vai ser mais poderoso do que era antes. Vai ser mais grande, né? Mais arrogante talvez. Não, esse não é o Evangelho. Paulo, ele explica na prática o que é ser um cristão autêntico, o que é ser um filho maduro de Deus, o que é ser um ruió de Deus. Então eu quero dizer para você, meu irmão, que maturidade no reino de Deus não é quão santo você é.
mas quão capaz você é de reconhecer o tamanho do seu pecado, o tamanho da sua dívida. Sabe, os maduros no Reino de Deus são aqueles que reconhecem o quão pecador eles são. João 3, verso 30, vai dizer que é necessário que ele cresça e que eu diminua. Então, para que ele possa crescer e resplandecer na minha vida, eu preciso desaparecer, ou seja, eu preciso diminuir. Quanto mais eu cresço em maturidade no Reino de Deus, mais eu consigo reconhecer o quanto eu devo para esse Deus, o quão pecador eu sou. E na vida do apóstolo Paulo, isso é muito claro, gente. Paulo, ele nasceu de novo, e agora ele está num processo de maturidade. E aí, quando nós lemos uma das primeiras cartas do apóstolo Paulo, 1 Coríntios, quando ele vai escrever a carta, 1 Coríntios 15, verso 9, 1 Coríntios 15, 9, faz parte das primeiras cartas que Paulo vai escrever, então, à igreja de Coríntios ali, e é uma das primeiras cartas que ele escreve no Novo Testamento. E aí, Paulo, olha só, aqui ele está no início do ministério dele, uma das primeiras cartas dele, faz sequência com aquilo que nós estamos lendo de 1 Coríntios. Nós vimos que Paulo fala, ele vai defender que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas Deus que dá o crescimento. E aí no capítulo 15, o verso 9, olha só o que Paulo ele vai dizer à igreja de Coríntios. Ele fala assim, pois eu sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Presta atenção, queridos. Quem eram os apóstolos? Os apóstolos eram aqueles que viram Jesus fisicamente, estavam separados, foram separados por Jesus para espalhar a cultura que Jesus pregava. Então, ele pegou esse pequeno grupo de apóstolos e ele disse assim, desse grupo de apóstolos, a qual eu faço parte, porque eu vi Jesus fisicamente, desse grupo de apóstolos, eu sou o que tenho a maior dívida, porque eu perseguia a igreja de Cristo. Olha a capacidade desse homem chamado Paulo de reconhecer o quão pecador ele era. Olha a capacidade de Paulo de entender o tamanho da dívida que ele tem. Ele fala assim, dos apóstolos, eu sou o menor. Eu sou o menor. E aí a gente começa a entender que para Cristo resplandecer eu preciso diminuir. É por isso que João vai falar que ele cresça e que eu diminua. Agora Paulo, ele continua a crescer, ele não para por aí. Paulo, ele continua a amadurecer na sua fé, ele continua a ter maturidade espiritual. Agora abra sua Bíblia comigo em Efésios 3, verso 8. Efésios 3, 8, quando Paulo vai escrever essa carta, essa carta à igreja de Efésios, ele está aqui 6 anos mais maduro. 6 anos mais maduro, 6 anos caminhando com Deus, 6 anos caminhando com Cristo. E olha o que Paulo ele vai dizer à igreja de Éfeso. Efésios 3, verso 8. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida essa graça de anunciar entre os gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Sabe, Paulo não parou por aí. Paulo podia falar, não, tá bom aqui, já sou o menor dos apóstolos, né? Porque eu persegui a igreja de Cristo, já está bom. Mas aí ele fala, eu sou o menor dos menores de todos os santos. 6 anos mais maduro, gente. Lembre-se, ele começa dizendo, eu sou o menor dos apóstolos. Entre os apóstolos, entre esse grupo aqui de apóstolos, reduzido, cara, eu sou que tenho a maior dívida. Agora, 6 anos mais maduro, ele fala assim, embora eu seja o menor dos menores de todos os santos. Quem eram os santos, gente, que Paulo estava falando aqui? Eram aqueles que criam em Jesus, eram aqueles que tinham uma aliança com Jesus. A igreja de Jesus na época, ele chamava de santo. Então ele estava dizendo, ei, eu sou um apóstolo, mas entenda, da igreja inteira que tem no mundo, das pessoas inteiras que reconheceram Jesus, que existe no mundo inteiro, eu sou o maior pecador que existe. De todos que creem em Jesus, eu sou aquele que tem a maior dívida diante de Deus. Isso daqui, gente, é maturidade diante de Deus. É você crescer na sua capacidade de reconhecer o quão pecador você é.
E a gente é muito pecador. Mas Paulo, ele continua a crescer. Eu podia parar aqui, não, eu sou o pior dos melhores, né? Dos que reconheceram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Não, eu sou o pior desse grupo aqui. Mas aí Paulo, ele continua a crescer. E aí ele chega no final do ministério dele. Já no finalzinho, Paulo talvez estava lá velhinho, já gaga, né? E aí ele vai mandar uma carta para um discípulo amado chamado Timóteo. Timóteo no capítulo 1. Paulo, ele está 8 anos mais maduro do que em Éfeso. A sua carta da igreja de Éfeso, 8 anos mais maduro. Já no final do seu ministério, próximo já de ser decapitado, morto por causa do evangelho. Ele já está no fim da vida, fim da linha. E aí ele manda essa carta para o seu discípulo Timóteo. Timóteo 1, verso 15. Olha o que ele diz. Ei, Timóteo, essa afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Eu sou o pior. Olha o que Paulo, ele entenda uma coisa, queridos. Ele começa achando que ele é o menor dos apóstolos. Mas aí ele anda com Jesus e ele entende que ele é o menor da igreja. Mas aí ele anda mais com Jesus e descobre que agora ele tem a maior dívida da humanidade. Dos pecadores ele é o pior, o principal. Nós precisamos entender, queridos, que para crescer é necessário diminuir. Jesus é o nosso maior exemplo. Amém? Jesus é o nosso maior exemplo. E o maior exemplo, chamado Jesus Cristo, ele nos ensina isso. Filipenses 2, verso 7, vai dizer que Jesus, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, obediente até a morte, morte de cruz. Queridos, Jesus foi o maior exemplo de um ruiós, de um filho maduro de Deus. Jesus foi o maior exemplo. Não existe exemplo maior do que esse. Jesus foi o maior exemplo de um ruiós, de um filho maduro de Deus. Jesus foi o maior exemplo. Tanto é que Pedro, no capítulo 2, verso 23, vai dizer que quando injuriavam Jesus, quando injuriavam, como injustiçavam ele não injuriava. 1 Pedro 2, 23. Quando injuriavam, não injuriava. E quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. E aí olha o verso 24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fomos sarados. O maior exemplo de ruiós, o maior exemplo de filho maduro de Deus. Quando injustiçado, não injustiçava. Quando padecia, quando era ameaçado, não ameaçava, mas ele entregava-se àquele que julgava justamente. E às vezes alguém pisa no nosso calo, né? Pisa no nosso dedinho, e a gente já quer ficar bravo, a gente já quer ficar nervosinho. Querido, Jesus foi injustiçado. Ele era alguém santo, 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 não tinha pecado algum. E aí prenderam Jesus, açoitaram ele e levaram ele na cruz, crucificaram ele. E naquela cruz, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele se entregou por mim e por você naquela cruz. O maior exemplo de ruiós, o maior exemplo de filho maduro de Deus, foi crucificado naquela cruz. E às vezes a gente não consegue receber uma pisada no dedinho. Jesus, quando injustiçado, não injustiçava. Quando injuriado, não injuriava. Quando ameaçado, não ameaçava. Jesus era um exemplo de ruiós, um filho maduro de Deus. Então, meu irmão, para que haja crescimento, é necessário que eu e você venhamos diminuir. E Paulo entendeu isso. Tanto é que se você ler no texto que nós lemos de 1 Coríntios 3, verso 6,
Lá fala assim, ó, 1 Coríntios 3:6. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus quem dá o crescimento. Paulo entendeu isso, queridos. Porque Paulo podia achar, não, eu sou o cara. Não, eu plantei essa igreja aqui, eu fundei essa igreja. Não, eu construí essa igreja aqui. Não, eu mando aqui, em outras palavras. Não, todo mundo tem que pedir bênção para mim. Não, todo mundo tem que fazer o que eu estou falando para fazer. O Apolo podia falar, não, eu que estou cuidando aqui. Mas Paulo disse assim, ó, nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas Deus quem dá o crescimento. Em outras palavras, nós somos apenas mordomos, servos de Deus, do Deus vivo. Paulo, ele é alguém muito bem visto pela sociedade na época, pelos cristãos da época. Paulo escreveu mais da metade do Novo Testamento. Ele podia se achar o cara, mas ele dá lugar à humildade, porque ele entende que é melhor diminuir para que ele cresça e apareça na nossa vida. Nós somos chamados para ser a luz do mundo, gente. E a luz do mundo, quando Jesus fala, tem muita gente que entende, eu sou a luz do mundo, eu vou ser um eu mais forte, né? Eu vou resplandecer a minha luz, eu vou fazer todo mundo me conhecer o meu nome. Não, é para eu e você resplandecermos a luz de Jesus que é em nós. Quando está de noite, assim, não sei se você já olhou para o céu, com certeza já, mas uma noite estrelada, você vê muitas estrelas, e as estrelas dão um brilho especial. Mas aí quando vai amanhecendo o dia, vai nascendo o sol, e as estrelas somem. O que isso quer dizer? Que quando ele aparece, eu preciso diminuir, o meu brilho fica ofuscado diante do brilho dele que há na minha vida. Eu preciso resplandecer, não um brilho próprio, mas um brilho que há em mim, que é de Jesus. Ele é o sol da justiça, Ele é o sol que brilha mais do que a sua força ao meio-dia. Ele é o sol da justiça, e Ele precisa brilhar na minha vida, Ele precisa brilhar na sua vida. Queridos, nós não podemos achar que nós somos bons, porque bom é Deus, e Deus precisa brilhar no meu coração, precisa brilhar no seu coração, na sua vida. Nós precisamos resplandecer, não uma luz própria, nós precisamos diminuir, para que Ele venha resplandecer na nossa vida, e possamos brilhar a luz da justiça, a luz que ilumina os homens. Nós precisamos ser a luz do mundo, e sal da terra, não a luz própria, ou não dar sabor, um sabor próprio, mas brilhar a luz de Jesus que é em nós, e dar sabor na vida das pessoas, não o sabor próprio, mas o sabor de Jesus que é em nós. Mas em segundo lugar, quem dá o crescimento? Quem dá o crescimento, pastor? Nós entendemos esse texto. Paulo, ele é muito enfático em dizer que quem dá o crescimento é Deus. Quem dá o crescimento é Deus, e graças a Deus por isso. Que já pensou se dependesse de mim, dependesse do pastor, né? Graças a Deus que é Ele que nos dá o crescimento. Mas muitos de nós, quando nós vemos essa frase, quem dá o crescimento é Deus, nós ficamos como um hino nacional brasileiro, né? Deitado eternamente em berço esplêndido. Ficamos lá como um crente, eu falava o crente 3S, mas eu aumentei mais um agora, ficou o crente 4S. Salvo, sentado, sossegado e sem vergonha. Salvo, sentado, sossegado e sem vergonha. Ah, não, eu estou salvo, né? Se é que pode se dizer que está salvo. Não, estou salvo, vou ficar sentadinho aqui no meu banco, vou ficar sossegado, vou pôr um óculos de sol, né? Ficar olhando a paisagem. Alguém sem vergonha? Nós não fomos chamados para sermos tecnon, filhinhos de Deus a vida toda, gente. Nós não fomos chamados para sermos tecnon, criancinhas espirituais a vida toda. Ei, você e eu somos desafiados a crescermos na graça e no conhecimento de Deus. Nós fomos chamados para sermos ruiós de Deus. Romanos 8, verso 19 diz assim, ó: ardente expectativa da criação, aguarda a manifestação dos filhos maduros de Deus, dos ruiós de Deus. Isso tem trabalhado no meu coração esses dias,
Porque esse texto diz: a criação aguarda com expectativa, com uma ardente expectativa, a criação aguarda a manifestação dos filhos maduros de Deus. Cara, a criação aguarda a gente se manifestar como um filho maduro de Deus. Ei, meu irmão, a criação aguarda a manifestação dos filhos maduros de Deus. Então, se é Deus quem dá o crescimento, eu preciso fazer minha parte. Você precisa fazer a sua parte. Para que haja crescimento, é necessário desejar crescer. Precisa haver esse desejo no meu coração. E esse desejo não sou eu que coloco em você. Você precisa desejar crescer. Amém? Desejar crescer. Eu não sei se você teve essa experiência, mas eu me lembro quando era mais novo, né, um adolescente, alguns aninhos atrás aí, eu tinha 13, 14, 15 anos. Meu sonho da minha vida era fazer 18 anos para tirar a habilitação, né? Poder dirigir lá o Del Rey do meu pai. E aí sair com aquele Del Reyzão azul, né? Bonito. Passear na rua. Meu sonho era fazer 18 anos. E aí eu me lembro que eu tinha, acho que uns 14 anos. E aí eu ouvi de um projeto de lei que havia na época, e acho que até hoje está transmitando ainda esse projeto de lei, que o projeto era que, esse projeto de lei, o pessoal lá do Senado estava para votar esse projeto, que eles iriam diminuir a maioridade penal para 16 anos. E consequentemente, uma pessoa com 16 anos poderia tirar a habilitação. E eu ficava naquela angústia, né? Aprova logo esse negócio aí, vamos aprovar essa nova lei, né? Para eu poder tirar a minha habilitação com 16 anos. E aí eu ficava naquela expectativa, né? De completar 16 anos para ser aprovada a lei. E aí passou 16, não aprovou, passou 17, não aprovou. E aí quando chegou no dia do meu aniversário de 18 anos, eu estava com aquela expectativa assim, né? De pegar a habilitação, de ir lá, dar entrada, melhor dizendo, na habilitação. E aí eu comecei a trabalhar desde muito cedo. Eu me lembro quando eu era criança ainda, eu dei aula de violão para algumas pessoas, até o Murilo foi meu aluno na época, foi meu cobaia. E aí hoje ele toca muito melhor que eu louvo a Deus por isso. Mas eu lembro quando eu era criança, eu comecei a dar aula de violão, no começo dei de graça. Depois comecei a cobrar por isso. E aí eu fui crescendo e deu 16 anos, né? E aí eu precisava fazer alguma coisa da vida. E aí eu consegui um emprego no escritório de advocacia. E eu comecei com 16 anos a trabalhar nesse escritório. E aí eu me lembro que já tive algumas responsabilidades. Não estou falando que eu não tinha responsabilidade quando eu dava aula de violão. Mas com 16 anos eu consegui algumas responsabilidades maiores na minha vida, porque agora eu tinha horário para entrar no serviço, eu tinha uma responsabilidade lá de ser atento no serviço, ser fiel lá ao patrão, fazer as coisas certas. E eu lembro que eu fazia cobrança de bicicleta, carapó inteiro. E aí, para quem não fazia nada, né, ficava sentado o dia todo, agora tinha muita responsabilidade. E na época, eu lembro, hoje já mudou isso, mas na época os processos do fórum eram todos físicos, todo um papel, então tinha muito papel. E eu lembro que para um advogado ele fazer uma petição para o juiz, ele precisava protocolar, pegar o papel físico e levar lá no fórum, e aí eles protocolavam, era tipo um carimbo, eles carimbavam esse papel, e aí esse papel ia para o juiz, eles te devolviam uma cópia, então ficava protocolado lá. E eu fazia esse serviço de levar do escritório de bicicleta, né, até o fórum. E eu me lembro que 16 para 17 anos, eu fui num dia só 18 vezes no fórum. Sabe, 18 vezes, era muito longe, porque era lá perto da prefeitura e descia aqui no fórum ali. Eu fui 18 vezes no mesmo dia. E aí eu ficava irado, né, com o patrão. E hoje eu entendo que o patrão estava sendo um instrumento de Deus na minha vida, para me tornar manso, para me tornar humilde, para me tornar alguém parecido com Jesus. E aí eu fui 18 vezes, queridos, no fórum. Uma responsabilidade, sabe? E a gente começa a crescer. E a gente começa a ser moldado e começa talvez a querer ser alguém rebelde, né? Alguém
alguém que vai fazer algo errado. Mas aí a vida vai nos ensinando e a gente vai crescendo. E algumas coisas acontecem para bem, outras coisas acontecem para ruim. Mas o que eu quero dizer com isso? Que muitos cristãos hoje, ao invés de crescer na graça e no conhecimento de Jesus, ao invés de crescer espiritualmente falando, estão atrofiando o seu crescimento espiritual. Estão voltando a ser meninos na fé. Estão voltando às velhas práticas, voltando à criancice. Sabe, eram crianças, receberam responsabilidade, agora cresceram, têm uma responsabilidade diante de Deus. E aí resolvem então voltar atrás. Atrofiam a sua fé. Acontece algum problema, alguma dificuldade na saúde, ou no casamento, ou nas finanças, acontece algo que aí você começa a atrofiar a sua fé. Você começa a parar de crescer, a parar de avançar, e começa então a retroceder. Mas a Bíblia diz que aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Jesus é enfático em dizer que aquele que não abandona tudo que tem, não pode ser discípulo dele. Então, para ser um discípulo de Jesus, eu não posso retroceder, eu não posso atrofiar minha fé. Mas muitos hoje têm feito isso, sendo atrofiados, talvez pelos problemas da vida, pela incredulidade que Satanás muitas vezes coloca no coração dele. Eles estão atrofiando espiritualmente falando, atrofiando o seu crescimento espiritual. Estão voltando a ser técnon, voltando a ser meninos da fé. Eu lembro não, mas, por exemplo, uma criança, quando nasce, ela precisa dos cuidados do pai. O pai dá leite, o pai e a mãe cuidam dela, dão alimento, dão banho nela. E aí o filho cresce. O filho precisa, porque não tem como trabalhar, não tem idade. O filho, então, os pais dão roupa para ele, dão comida. E aí os filhos vão crescendo, se tornam responsáveis, precisam cuidar de uma família. Alguns se casam e precisam agora cuidar da esposa, e é algo muito responsável isso. E aí nascem os filhos e se torna uma responsabilidade maior. E aí a pessoa vai adquirindo no decorrer da vida algumas responsabilidades. Mas no mundo espiritual, muitas vezes acontece isso, e as pessoas têm responsabilidade diante de Deus, mas aí começam a atrofiar na fé, começam a retroceder, começam a voltar à meninice, voltar à criancice, voltar a ser um técnico, um filhinho de Deus. Mas nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para avançar. Nós fomos chamados para ser um filho maduro de Deus, um ruiós. Sabe, queridos, e foi exatamente isso que aconteceu com o profeta Jonas, eu acho. Porque Jonas, ele era um profeta de Deus. Jonas ouvia a voz de Deus claramente. Mas algo deu errado na vida de Jonas, que Jonas começou a atrofiar a sua fé. Começou a parar de avançar. Deus havia mandado ele ir para Nínive, para pregar o evangelho lá, que ele ia destruir a cidade se aquele povo não se convertesse, não se voltasse atrás. E Jonas, ao invés de obedecer à voz de Deus, ao invés de ir para Nínive, ele pega a direção oposta e vai para Tarsis, para longe daquele projeto de Deus na vida dele. Jonas estava tentando fugir da presença de Deus para Tarsis, para longe daquele que Deus havia mandado ele ir. E Jonas, queridos, era um profeta de Deus. Jonas ouvia a voz de Deus, mas ele tentou fugir de Deus. E aí ele pega um barquinho para Tarsis. Ele entra no barquinho, eu fico com dó do dono do barquinho, né? Que o coitado, o cara não tinha nada a ver com a paçoca. Mas ele pega esse barco e lá no meio do mar, você conhece a história, vem uma tempestade e começa a querer afundar o navio. Eles jogam as coisas do navio no mar para tentar aliviar a carga. E Jonas está lá dormindo no porão do navio. E aí eles lançam a sorte cai sobre Jonas. E aí o capitão do navio fala: rapaz, o que você está fazendo aqui? Você está dormindo aqui, o que está acontecendo? E aí Jonas fala: rapaz, eu estou fugindo da presença de Deus.
Dá até para imaginar a cena, né? Do capitão do navio pegando o pescocinho do Jonas e falando: rapaz, o que você está fazendo, cara? Por que você está fazendo isso? O que você foi fazer com a gente? E aí Jonas tenta se esquivar e fala: me lance no mar aí, que vai resolver o problema, vai ficar tudo normal de novo. Olha a irresponsabilidade desse camarada, gente. Porque quando nós retrocedemos na fé, nós nos tornamos irresponsáveis. Jonas foi irresponsável quando ele entra no navio e tenta fugir da presença de Deus. Ele foi irresponsável quando está dando tudo errado lá, ele está dormindo espiritualmente falando. Ele não acorda, ele é alguém responsável. E aí, quando ele fala que é ele o problema, ele fala assim: que vocês lancem eu no mar. Porque ele sabia que ele estava em pecado. E se ele pulasse no mar, né? Talvez se caracterizaria como um suicídio, né? E ele fala: que é o meu sangue, que vocês se tornem culpados pela minha vida. Em outras palavras, era isso que ele queria dizer. Alguém irresponsável, gente. Como uma criança, uma criancinha que conhece a verdade, mas está longe de Deus, longe do propósito de Deus para a vida dele. E Jonas estava assim, longe daquilo que Deus havia planejado para ele, longe dos planos de Deus. E aí, o pessoal lança ele no mar. O grande peixe vai, engole o Jonas, e lá na barriga do peixe, Jonas resolve clamar ao Senhor. Não espere você entrar na barriga do peixe para clamar ao Senhor. Não espere você chegar nessa situação para você pensar e acordar para a vida. Jonas resolveu clamar ao Senhor dentro da barriga do peixe. Depois de 3 dias e 3 noites lá na barriga do peixe, quando ele clama ao Senhor, Deus então manda o peixe vomitar ele na praia. Ele sai todo vomitado, né? Imagina essa cena, todo vomitado. E aí ele resolve obedecer aquilo que Deus havia dito para ele. E ele vai então à cidade de Nínive pregar o evangelho. E aí ele começa a pregar o evangelho, e as pessoas resolvem se arrependem dos seus pecados, se vestem com pano de saco, com cinzas. E a Bíblia diz que Deus perdoa aquele povo e resolve não destruir mais a cidade. E aí Jonas, é como se Jonas atrofiasse de novo, né? Dormisse de novo em berço esplêndido, ficasse lá colocando o óculinho, né? A Bíblia relata que Jonas vai para o deserto. E lá no deserto, um sol escaldante, nasce uma amoreira, uma árvore, nasce sobre a cabeça do Jonas e protege ele do sol. E aí Jonas fica contente, né, feliz da vida. Dá a entender que Jonas pega o óculos, né, coloca o óculos, fica lá tomando sol, vendo a paisagem. Ele começa a ficar contente, feliz da vida, porque havia nascido aquele amoreira, aquela árvore lá para proteger ele do sol. Mas aí a árvore nasce num dia, no outro dia a árvore morre, porque Deus havia mandado um verme lá para comer a árvore, e o verme come a árvore, e o sol pega na careca do Jonas, em outras palavras, né? E o Jonas então começa a reclamar da vida, a pedir a morte para Deus. Começa a reclamar, e ele reclama, e aí Deus responde para ele, lá em Jonas, no capítulo 4, verso 10, e disse o Senhor a Jonas: tivesses tu compaixão da amoreira, na qual não trabalhastes, nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu e uma noite pereceu, e não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Jonas, ele estava dormindo espiritualmente falando, que ele foi capaz de reclamar de uma árvore que nasceu, que ele não plantou, não semeou, não aguou, nem adubou, que nasceu ali, protegeu ele do sol. Foi capaz de reclamar daquela árvore, e não foi capaz de ver 120.000 pessoas, 120.000 homens, mais de 120.000,
que não sabiam discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, sendo salvos pela graça de Deus. E muitos cristãos hoje estão atrofiados em seu crescimento espiritual, estão voltando a ser meninos à fé, como o profeta Jonas. Queridos, e algo que precisa ser restituído na vida de muitos cristãos hoje é o crescimento espiritual. É o que precisa ser restituído na nossa vida. Muitas pessoas, ao se converterem, começam a crescer na fé, animadas, com um novo nascimento. Mas aí no meio do caminho, por algum motivo, surgem as decepções, há algumas brechas abertas, e param de avançar, param de prosseguir na sua caminhada cristã. Mas nessa noite, Deus quer restituir o crescimento, amém? Deus quer restituir o crescimento, Deus quer restituir a esperança e fazer você subir a lugares altos, amém, queridos? Deus trouxe você e eu aqui para nos chacoalharmos, sabe? Antes de ministrar para a igreja, o Senhor ministra no nosso coração, e às vezes nós precisamos ser chacoalhados, gente, porque às vezes nós estamos atrofiando na fé, e nós estamos como que voltando a ser crianças espiritualmente falando, voltando a ser técnicos, mas esse não é o desejo de Deus. O desejo de Deus é que eu e você avançamos e se tornamos filhos maduros de Deus, se tornamos ruiós de Deus, amém? Nós precisamos amadurecer, não só fisicamente. Talvez a gente olha hoje para as pessoas, talvez tem idade avançada, mas a gente não pode amadurecer só fisicamente falando, mas nós precisamos amadurecer também espiritualmente, amém? E como nós podemos crescer? Pelo conhecimento de Deus e da sua palavra. Eu e você podemos crescer pelo conhecimento de Deus e da sua palavra. Quando uma pessoa entrega a sua vida a Jesus, ela nasce de novo, mas ela não se torna um bebê fisicamente, porém ela é vista como um bebê espiritual. Sendo assim, nós sabemos que os bebês não se alimentam da mesma forma que os adultos, e nesse inteirinho a comida é a palavra de Deus, e com o tempo eles recebem mais e mais do alimento da palavra de Deus, e tendo então capacidade de discernir, vão amadurecendo na fé. E nesse processo de crescimento, muitos se perdem e param de crescer. Hebreus no capítulo 5, projeta para mim, Hebreus 5, verso 12. O apóstolo Paulo aqui está exortando a igreja dos Hebreus. Hebreus 5, verso 12. Pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Olha o que o apóstolo Paulo está falando para os hebreus. Ele fala assim, vocês já deveriam ser mestres. Cara, pelo tempo que vocês estão congregando aqui, vocês já deveriam ser mestres na palavra de Deus. É isso que ele está dizendo. Vocês deveriam ser pastores, deveriam ser professores de teologia, levando em conta o tempo que vocês têm aqui decorrido. Mas ele fala assim, novamente, vocês têm necessidade de que alguém vos ensine os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Retrocederam na fé, sabe, voltaram a ser crianças espirituais. E aí ele conclui no verso 13: olha, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Ei, meu irmão, chega de leitinho, amém? Chega de leitinho. Deseje algo sólido de Deus, deseje ter experiências com Deus. Isso você só adquire na prática. Sabe, aquela igreja ali dos hebreus, eles tinham talvez muito tempo de igreja. As pessoas que estavam ali estavam congregando há muito tempo já, fisicamente falando, mas eles tinham necessidade de alguém novamente lhe ensinar para eles os princípios elementares, que alguém ensinasse para ele os princípios de novo.
Eles passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Eles recuaram na fé, eles retrocederam, eles se tornaram crianças espirituais. E esse não é o desejo de Deus para mim e para você, amém? Então esse crescimento espiritual precisa ser restituído na minha e na sua vida, para que a pessoa alcance a estatura de um varão completo em Cristo Jesus. O crescimento espiritual é um ensinamento do Senhor, como que uma ordem para a nossa vida. O Senhor deseja que eu e você frutifiquemos, amém? Você pode falar para o teu irmão aí: o Senhor deseja que você dê frutos, amém? A vontade de Deus é que, como árvores, eu e você possamos dar frutos, gente. E uma vez eu ouvi um pastor lhe dando uma ilustração, que na casa dele tinha uma goiabeira, um pé de goiaba. E logo quando ele mudou para lá, para aquela casa, aquele pé de goiaba dava muitos frutos lindos, frutos viçosos. Mas aí, depois de um tempo, aquela goiabeira adoeceu e parou de dar frutos perfeitos. E ele falou que até hoje os frutos que aquela goiabeira dão são bichados, tem bigatinhos lá, não prestam para comer, que aquela goiabeira está ali apenas para um adorno, para um enfeite. Mas os frutos não são mais aqueles que eram antes que aquela goiabeira produzia. Isso me fez pensar um pouco hoje, porque quantas pessoas têm um começo tão lindo, gente, mas no meio do caminho acontecem algumas situações que fazem com que haja uma contaminação, e os frutos que eram tão sadios se tornam bichados, doentes. E aquela árvore que foi feita para dar frutos sadios, agora se tornou apenas um enfeite na casa. Aparenta ser algo muito bonito, mas não é. Não produz frutos viçosos. Ei, meu irmão, não seja uma árvore que já deu frutos um dia e hoje só faz de conta. Não apenas aparente ser um filho de Deus, seja um ruiós de Deus, seja um filho maduro de Deus. Não apenas aparenta ser, seja um filho maduro de Deus, porque Jesus é o nosso modelo. E a Bíblia diz que ele crescia em sabedoria, em estatura e na graça diante de Deus e dos homens. Em Efésios 4, verso 15, nós vemos que o crescimento é uma escolha. Efésios 4,15: mas segundo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo Jesus. Isso significa crescer em graça, crescer em amor, crescer em bondade, crescer em fidelidade. E a vida cristã é esse crescimento. Não se trata simplesmente de crescer com o tempo, né? Fisicamente falando. Como uma criança nasce, ela já existe nela toda a programação para que ela cresça, o corpo dela se desenvolva. Mas para o crescimento em sabedoria, graça, em fé, diante de Deus, é preciso esforço, é preciso se esforçar. Mateus 11, verso 12 diz assim, que o reino dos céus é tomado por esforço, e só quem se esforça se apodera dele. O reino de Deus é tomado por violência, outra versão diz, e só o que usam de força se apoderam dele. Nós temos o entendimento, gente, que o cabeça da igreja é Cristo, mas cada um individualmente precisa crescer. Eu preciso crescer, você precisa crescer, nós como igreja de Cristo Jesus, nós precisamos crescer. Sabe, quando nós absorvemos a palavra de Deus na nossa vida, nós crescemos. E o mandamento do Senhor é 2 Pedro 3, verso 18. Olha o que esse texto diz: antes crescei na graça e no conhecimento. O mandamento do Senhor para mim e para você é que venhamos crescer na graça e no conhecimento. Sabe, e a graça é tudo que nós precisamos, gente, mas que nós não merecemos nunca. É algo imerecido, é um favor de Deus que nós precisamos muito, mas muito mesmo, mas nós não merecemos esse favor. E nós precisamos crescer na graça e no conhecimento.
Tudo que nós recebemos, a própria vida que existe em nós, vem pela graça de Deus. Conhecer mais o Senhor precisa ser uma prática diária na nossa vida. Nós precisamos passar tempo com Ele, sabe? Nós precisamos, se você gosta de alguém, eu nunca vi um esposo, passar 3 anos longe da esposa e dizer que ama a esposa. Quem ama Deus investe tempo no reino de Deus. Quem ama Deus passa tempo com Deus. Jeremias 29:3 diz assim: buscar-me-eis e me achareis, enquanto me buscar de todo o vosso coração. Nós precisamos buscar de todo o nosso coração o Senhor, e a Bíblia diz que nós vamos encontrar Ele. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Eu te faço uma pergunta hoje: com quem que você tem passado mais tempo? Quem tem sido prioridade na sua vida? Ei, gente, nós precisamos desejar conhecer mais e mais do Senhor. Conhecer o Senhor é um tesouro, é o maior tesouro que nós podemos experimentar nessa terra. Tiago capítulo 4 verso 8 diz assim: achegai-vos pois a Deus, e Ele se achegará a vós. Eu costumo dizer que Deus não brinca de esconde-esconde com a gente. Quando nós vamos até Ele, Ele se revela para a gente, e nós crescemos na graça e no conhecimento de Deus. Ele se revela para nós, e nós começamos a ter experiências com Deus. Nós deixamos a condição de técnon, de filhinho de Deus, de criança espiritual, e passamos a ter experiências de um filho maduro de Deus, de um ruiós de Deus. Jesus precisa ser o alvo do crescimento de todo cristão. Jesus precisa ser o meu alvo. Prossigamos firmemente, olhando para o autor e consumador da nossa fé, para o alvo. Avancemos para o alvo. Jesus precisa ser o alvo do crescimento de todo cristão. Ele deve ser realçado no viver prático da sua igreja. Convém que o seu nome cresça. João fala, João 3 verso 30, que ele cresça e que eu diminua. O objetivo do crescimento do crente é chegar à estatura de Cristo, gente. Efésios 4 verso 13 diz assim: até que todos cheguem à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Esse é o desejo de Deus, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. O meu alvo, o seu alvo precisa chegar à estatura de Cristo Jesus, para ser cada vez mais semelhante a Ele. Lucas 2,52, já estou encerrando. Lucas 2,52 diz assim: e Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Jesus sendo Deus, cara, Ele crescia em graça, em sabedoria e em estatura diante de Deus e dos homens. Não é só de Deus, sabe? Não é só vir na igreja e prestar o seu culto a Deus e você está quites com Deus. Não, nós precisamos crescer na graça, no conhecimento, na sabedoria e na estatura diante de Deus e dos homens. Então, se Jesus desejava crescer em sabedoria, estatura e graça, eu preciso ser semelhante a Ele. Ele precisa ser o meu alvo. E é por isso que a Bíblia vai dizer em 2 Coríntios 2, verso 15, lá diz assim: porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. O bom perfume de Cristo. Nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Eu preciso resplandecer esse perfume de Deus que há em mim. Nós estamos na nossa campanha de 12 cultos proféticos, e hoje representa qual mês mesmo, gente? Setembro. Ontem o pastor disse que o mês de setembro é o mês da primavera, onde as flores desabrocham. E eu estive refletindo um pouco sobre isso. A flor dá perfume, ela desabrocha um perfume único de cada flor. E eu e você fomos chamados por Deus
para sermos o perfume de Cristo, exalar o bom perfume de Cristo para a sociedade que há na nossa volta, para as pessoas da sua família, no seu trabalho, no trânsito, para onde você for. Eu e você fomos chamados para buscar o crescimento em Deus, sermos sal da terra, a luz do mundo, resplandecer Jesus. O bom perfume de Cristo precisa estar em nós. Nós precisamos resplandecer esse bom perfume e sermos cristãos autênticos, não só dentro da igreja, mas por onde nós formos. Resplandecer a luz de Cristo, resplandecer e dar sabor na vida das pessoas, ser o perfume de Cristo por onde nós formos. Eu gostaria que vocês colocassem em pé, por favor. O crescimento espiritual é um desejo de Deus na sua vida, é um desejo de Deus. Deus deseja que eu e você se tornemos um filho maduro de Deus, um ruiós de Deus. E esse desejo está também no seu coração. O irmão Ismael pregou uma mensagem poderosa aqui, poderosa mesmo. Será que nós vamos ser como a porca que é lavada e volta ao lamaçal, como um cão que volta ao seu vômito? Ou nós vamos prosseguir e avançar? Qual que tem sido o seu desejo? Sabe, porque ouvir palavras poderosas aqui que tem sido ministrado nesses dias todos e não colocar em prática não vai fazer diferença nenhuma. O ano de 2021 será o ano do crescimento, se você desejar que isso aconteça, se você tomar uma atitude de um filho maduro de Deus e desejar crescer. Esse desejo precisa haver no seu coração também. Não é só no coração do pastor, não é só no coração de Deus, mas é no seu coração. Eu preciso desejar crescer, eu preciso desejar ter experiências com Deus, eu preciso desejar ter um relacionamento com Deus, não só aos domingos na igreja, não só nos cultos, mas todos os dias da minha vida. Eu preciso desejar crescer. Esse precisa ser um desejo do meu e do seu coração também. Porque a ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos maduros de Deus. A criação, gente, ela tem uma expectativa, uma ardente expectativa sobre a manifestação dos filhos de Deus. Carapó está esperando a manifestação dos filhos maduros de Deus. A sua família está esperando a manifestação dos filhos maduros de Deus. O seu patrão lá no emprego está esperando você se posicionar como um ruiós de Deus. Os seus funcionários estão esperando você se posicionar como um filho maduro de Deus. Ei, o Brasil e o mundo estão esperando você se posicionar como um ruiós, como um filho maduro de Deus. E qual vai ser a sua reação? Qual vai ser a sua atitude? Nós precisamos prosseguir, não ser como o profeta Jonas, mas precisamos avançar. Nós não podemos nos atrofiar na nossa fé. Nós não podemos ficar prostrado diante dos problemas, diante da pandemia, diante das adversidades, da crise financeira que assola o mundo todo. A gente não pode ficar prostrado e retroceder nossa fé. Nós fomos chamados para olhar para o alvo, chamado Jesus Cristo, e avançar. Amém? Feche seus olhos, por favor. Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado, Jesus, porque tu és fiel e verdadeiro. Obrigado porque a tua graça nos alcançou, mesmo nós não merecendo, ó Deus. O Senhor nos deu vida e nos deu esperança, Senhor. E nessa noite, Senhor, nós somos desafiados a buscar o crescimento no Senhor. Pai, talvez há em nós alguns problemas, algumas adversidades, algo, Senhor, que nos afasta do Senhor. Pai, mas aquele que não renuncia tudo quanto tem não pode ser teu discípulo. E nós queremos renunciar isso nessa noite. Nós queremos renunciar a nossa falta de fé, a nossa incredulidade, Senhor. Queremos renunciar tudo que for necessário para nos aproximarmos do Senhor. Pai, nós queremos ser filhos maduros do Senhor, ruiós. Nós não queremos retroceder, nos atrofiar e voltar, ó Deus, a ser tecno, a ser filhinhos do Senhor. Não, nós queremos ser filhos maduros, queremos ter experiência contigo e queremos também resplandecer o bom perfume do Senhor que há na nossa vida, Senhor, para as pessoas que estão à nossa volta. Pai, que nós venhamos fazer diferença, não somente, ó Deus, na igreja, mas na nossa família, ó Deus, lá no trabalho, lá no trânsito, Senhor, por onde nós formos. Pai, que nós venhamos, ó Deus,
apresentarmos, Senhor, como um sacrifício vivo e agradável perante o Senhor, e nós venhamos ser a resposta, Deus, daquilo que o Senhor almeja de nós, e nós venhamos ser a resposta da expectativa da criação, que aguarda a manifestação dos filhos de Deus, que nós venhamos responder ao Teu chamado, Senhor, e venhamos avançar, Deus, que venhamos, ó Deus, Pai, sermos pessoas transformadas, restauradas pelo Senhor. É a nossa oração nessa noite, Jesus, no nome de Jesus. Amém e amém.